Como vocês estão, lindonas? Nós estamos aqui de volta no nosso lugar secreto. Hoje é o quarto encontro dessa sequência aí de 6, que nós vamos falar um pouco mais sobre esse processo que eu tenho vivido, de transição, de transformação, tudo aquilo que eu aprendi foi somando aqui e trazendo esses ensinamentos, essas reflexões que eu senti que são muito preciosas, são tesouros que eu queria compartilhar com vocês que valorizam e que acreditam nessa mensagem. Por isso, esse lugar seguro. Então, o tema do nosso encontro hoje é: não despreze os pequenos começos. E aí, gente, vocês já sabem, né, que eu vim ali numa sequência, vocês podem ver os vídeos anteriores para poder pegar toda a sequência. Então, foi um processo de me silenciar, de desligar ali os ruídos, para poder ouvir realmente a voz que me direciona, a voz que me guia. Teve um momento de me posicionar, teve um momento de acolher as minhas dores, para tudo isso poder fazer sentido, para poder chegar onde eu estou aqui. E chegou um momento, né, seguindo aí a sequência do que eu fui ouvindo, tanto de Deus, assim, na minha jornada, que é muito importante para mim, para os meus valores, para a minha fé, poder estar num lugar que eu sei que é o lugar que eu nasci para estar. Então, eu acredito muito que isso traz um alinhamento para mim. E chegou um momento que começou a ficar muito forte essa mensagem: não despreze os pequenos começos. Eu me sentia perdida e eu precisava de uma direção. E eu precisava, tá, o que eu faço? Para onde eu vou? Porque tem horas que a gente vai vivendo transições, então eu já disse para vocês, né, que sempre quando a gente vai viver algo novo, uma crise vem antes. Inclusive, hoje saiu um episódio novo de podcast, então quem me acompanha lá nas Conversas Autênticas, eu falo um pouco mais sobre esse processo de crises, quando elas antecipam e anunciam uma transição. Então, eu estava vivendo esse momento, e quando a gente está passando por uma crise, um momento turbulento, parece que a gente fica mais perdido, como se a gente não conseguisse compreender, ouvir. Por isso eu recomendo que quando você estiver passando esses processos, que intensificar, né, que aumentar as turbulências, é hora de você voltar mais aqui para o teu interior, para ouvir realmente a direção. Não sai correndo, não sai atropelando tudo, porque isso pode deixar depois ali um monte de ponta solta para você resolver. Então, uma das palavras que eu comecei a ouvir foi: não despreze pequenos começos, foi volta para aquele lugar onde você foi construída, olhe para a tua história. E aí eu falei: pera, será que é isso mesmo? Como assim? É sobre voltar ao passado? Então aquilo chegou primeiro assim: hã? Como assim? Mas foi ocupando um lugar aqui dentro, e eu fui me aprofundando em compreender essa palavra. E aí, gente, muita coisa fez sentido. Antes de tudo, eu quero te contar uma coisa que nesse período começou a acontecer. Teve um dia que o Lucas, meu filho, ele estava assim, muito reclamando. E ele é um menino maravilhoso. Mas ele estava assim, um dia após o outro, só reclamando, reclamando do céu, da chuva, do sol, do ar, da água, de tudo. Tudo estava sendo ali um motivo. E aí eu chamei ele para uma conversa, no meio desse caos, assim. Falei: filho, vem cá, deixa eu explicar uma coisa para você. E eu fui ensinar ele um pouco sobre o poder da gratidão, a força da gratidão. Para a psicologia, a gente vai ver que a gratidão, ela está muito ligada ao nosso bem-estar emocional, ela traz muitos benefícios para a nossa saúde, ela também ajuda a gente a lidar com o estresse, a reduzir a ansiedade, aumenta foco, aumenta a satisfação. Mas também a gratidão, ela é uma resposta de agradecimento. A gratidão, ela revela ali uma resposta de amor. Então, a gratidão, ela tem inúmeros benefícios e muitas vezes a gente despreza isso. Falar de gratidão não é falar de good vibes ou de ignorar que a vida vai ter seus dilemas, os seus problemas, mas é uma lei, né? Uma lei universal, que a gratidão, ela abre caminhos. Então, mesmo quando a gente está passando por momentos muito difíceis, sempre vai existir algo que a gente possa agradecer. Afinal, a gente está vivo, né? Então, eu estava ensinando ele como é importante agradecer, e que quando isso não acontece, a gente acaba atraindo para nós muitas coisas, e sobre o poder
né, do que a gente fala, do que a gente profere com a nossa boca. Quem que acredita nisso? Comenta aqui para mim, para eu saber quantos aqui procuram sempre estar exercitando a gratidão e quantos acham que isso, sei lá, não boto fé, não. Deixa eu saber de vocês como que é essa relação aí com a gratidão. Comenta aqui para mim. Porque tudo aquilo que a gente fala é muito poderoso. Então, também acredito muito que tem um poder na nossa língua, né? Salomão, que é um grande sábio, também fala muito sobre o poder da língua. E tem até que ele compara com o leme do navio, né? Você sabe que o navio, ele é gigantesco. E tem uma partezinha ali que diz se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, que define o caminho do navio. Então, a língua é essa parte, ninguém vê, é muito pequenininha, mas ela define destinos. Então, tem muito, muito poder, né? E aí, gente, o que que acontece? Ensinei tudo isso para ele, mas depois eu falei, epa, eu acho que não foi só para ele tudo isso, eu acho que é para mim. Então, ao mesmo tempo que eu ensinei, eu trouxe para mim. E aí fui olhar como que eu estou lidando com isso, como que eu estou encarando esse momento da minha vida de transição, e fui só anotando. Vocês sabem, né, que esse aqui é meu caderninho secreto. Então, eu fui só observando e anotando. E aí, eu falei, não, eu não posso ser guiada só por aquilo que eu estou sentindo aqui agora. Porque pode ser um desconforto, uma angústia, um incômodo e me levar a uma murmuração, uma reclamação. Eu preciso olhar para aquilo que eu tenho de concreto, para os meus princípios, para os meus valores, para o meu destino, para o meu alvo. E aí nisso eu fui percebendo que, a história não é só o que vem pela frente, a história também começou lá atrás. A história que nós vivemos hoje, ela não começou ao acaso, ela não começou do nada. E começa, gente, pelo que eu mais falo, criança interior. Eu não trabalho com o passado, mas olhar para a nossa criança interior, considerar essa criança na nossa jornada, é sobre reconhecer que as coisas não aparecem assim, elas sempre vêm de um lugar de uma construção. E tudo aquilo que nós construímos, eles podem nos levar ao sucesso ou podem nos levar ao fracasso. A gente não pode negar que tudo tem uma consequência. Então, todas as nossas experiências contam. E quando eu comecei a olhar para os meus começos, eu comecei a escrever mais o que eu sentia sobre isso. E eu comecei a recordar de várias coisas. Primeiro, eu me senti muito, muito feliz assim, de ouvir essa palavra como uma direção, porque isso reafirma o meu lugar. Eu estava muito preocupada nessa transição, que eu queria muito uma direção. Estava assim, será que não é mais para eu falar sobre isso? Porque faz tanto sentido para mim, essa mensagem é tão forte para mim. Mas aí receber sobre essa direção de os pequenos começos importam, né? Os lugares onde nós fomos construídos, eles contam muito sobre a nossa forma de ser e para onde a gente está indo. Então, isso reafirma muito olhar para a nossa infância como algo que nos conduz ao nosso destino, ao nosso propósito e também como a nossa essência. Mas, para além disso, a infância é algo muito forte quando eu olho para o lugar onde eu fui construída. A minha experiência quando eu estive na Bolívia foi algo que foi um marco na minha vida. Então, eu comecei a olhar para isso também, porque foi minha primeira experiência longe dos meus pais. Foi a primeira vez que eu pude parar e olhar para aquilo que eu pensava, que eu acreditava, sem ter que performar nada para ninguém. Foi a primeira vez que eu estive em um lugar onde ninguém tinha nenhuma expectativa sobre mim. E nenhuma cobrança sobre mim, eu só era mais uma pessoa ali. E foi muito incrível essa experiência, intensa, mas muito incrível. Vocês sabiam que eu já tive essa experiência? Comenta aqui para saber se quem conhece mais da minha história ou não. Mas eu aprendi muitas coisas sobre me relacionar, sobre colocar limites. Mas ainda, eu era muito menina quando eu estava ali. Então, eu comecei a ter alguns conflitos, tanto internos quanto externos, porque era relacionamento. Primeiro eu morei sozinha, depois eu fui morar com pessoas completamente diferentes de vários lugares do Brasil e de lá também. Construí amizades muito profundas, mas também a gente estava sempre tendo mesas para colocar as conversas em dia.
E isso me convidou a olhar muito para mim, mas eu experimentei também com muita intensidade, mas isso estava me formando. Naquele momento eu não sabia disso, mas aquilo estava me formando para viver o que eu vivo hoje. Olhar também para os lugares onde eu fui construída me fez olhar para as crianças. Eu tenho falado bastante sobre isso nos meus stories, né? Para o Kids, que era um lugar onde eu estava supostamente escondida, mas eu estava sendo formada. Eu estava sendo ali preparada para viver as coisas do futuro. Os mentores que eu tive até aqui, então, essas pessoas que eu podia investir em algum momento da minha carreira, me ensinaram segredos, me ensinaram chaves para eu poder chegar aqui hoje com essa confiança, com essa certeza. As pessoas que investiram em mim, que deixaram palavras de confiança, mesmo quando eu não confiava. E o YouTube, que foi também uma primeira rede social que eu me posicionei quando eu saí da CLT para ficar mesmo ali divulgando o meu trabalho. Então, era muito no começo, foi em 2018, e aí eu entendia que era o YouTube, e falei, não, vou começar no YouTube, um amigo me ajudou. Então, nesse momento, eu parei, olhei e falei, cara, tudo isso que fez parte da minha história, que parecia tão assim, pipocado, coisas pontas que pareciam que por que eu vivi isso? Para que eu passei por isso? Que escolhas que eu fiz? Mas tudo isso junto formou o lugar que eu tô hoje, me formou assim, me deu uma base, um chão seguro para eu pisar. Quero que você faça um minuto agora de reflexão. Quero que você coloque aqui no chat para mim e no seu caderno aí, pelo menos um lugar da tua história, que quando você para agora para refletir, você entende que foi fundamental para construir a mulher que você é hoje. Talvez você já está no lugar que você quer ocupar, talvez você está numa transição, ou talvez você se vê muito distante, mas já viveu coisas que tá forjando quem você é. Então eu quero saber de você agora. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Importante que a gente faça essa reflexão para fazer sentido esse encontro. Que marco na tua história? Eu acredito que vão ter vários, mas eu quero que você escolha um. Um que chega primeiro, que você pensa primeiro, que marca a tua história, assim, que marca algo que te preparou. Seja na dor, seja na alegria, na celebração, no reconhecimento, na frustração. Eu não acredito que as nossas dores são planejadas ou necessárias, mas eu acredito que elas servem para um propósito. Eu não acredito que a gente vive abusos, frustrações e traumas para crescer. Mas a gente vive num mundo que tem pessoas feridas. E pessoas feridas ferem, e infelizmente a gente passa por dores e frustrações. Mas elas não são desperdiçadas. As nossas dores, os nossos traumas, eles não precisam ser desperdiçados. Por isso que é importante a gente parar para refletir e para ressignificar esses momentos da nossa história. Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão trazendo para mim. Quando a separação dos pais, relacionamento disfuncional, um primeiro noivado quando terminou e trouxe um olhar para mim, a ausência do pai, a perda da avó materna, tragédias familiares, mortes, violências. Eu sinto muito. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sinto muito esses rompimentos de tantos anos. Mas como é escrever isso? O que você sente quando você para olhar para isso como algo que fez parte dos teus começos? Como algo que faz parte ali do alicerce, da construção da tua história, do teu sucesso. A separação dos pais, experiência profissional em organização. Gente, entre em contato com isso tudo. Como é reconhecer que isso tá lá debaixo da terra, assim, no alicerce, sustentando a mulher de potência, sustentando a força que você está buscando, que você vai alcançar ou que você já está desfrutando. Ninguém vê.
olhar para os nossos lugares de construção, olhar para os nossos começos, é algo que não necessariamente vai ser reconhecido. E tem coisas que serão compartilhadas quando já ocupou um lugar, né, de cura aqui dentro, compartilhado como apoio, né, para incentivar e para fortalecer pessoas que também vivem isso. Mas muitas vezes e muitas partes das nossas histórias vão ficar aqui para nós, mesmo assim, sabe, como alicerce. Mas nós precisamos reconhecer. Porque a criança que a gente foi um dia, a adolescente que a gente foi um dia, passou por isso e está aqui. Passou por tudo isso, está aqui agora, me ouvindo, escrevendo, buscando avançar, buscando um novo, buscando o próximo passo, buscando um sonho. Mas a gente precisa reconhecer que isso tudo nos forma. E aí, eu fui olhando para isso tudo, sabe? Eu fui reconhecendo isso tudo desse lugar, agora, não mais de lamento, mas de um lugar de gratidão. O nosso processo de cura vai ter um momento de reconhecer e validar a dor. Vai ter um momento de lamentar a dor. Mas tem um momento de se levantar do sofrimento e de agradecer, deixar para trás e seguir em frente com aquilo que essa lição nos dá. Seja para nos proteger, seja para nos fortalecer. E aí eu comecei a lembrar, sabe, desde pequena na igreja, as ações que eu participava desde muito cedo e que tinha uma paixão, assim, ainda tenho, mas eu lembro de momentos em que essa paixão era meu combustível para a vida, mesmo tão nova. O meu olhar sobre as vulnerabilidades, que eu nem imaginava que existia, que psicologia era uma profissão, mas ali, muito cedo, já anunciava que eu estaria aqui hoje como psicóloga, ouvindo histórias, cuidando de pessoas que estão com mais vulnerabilidade, passando por processos difíceis. Tudo isso é o que te forja, é o que te prepara. E aí, eu quero que você olhe para isso como uma semente. A gente falou disso lá no primeiro encontro. É a tua semente. Vocês conhecem o grão de mostarda? A gente geralmente conhece a mostarda, né, no potinho. Mas vocês já ouviram falar sobre o grão de mostarda? É muito curioso isso. Quem já ouviu falar, comenta aqui. Que sim, que já ouviu falar. Se alguém já viu, então, melhor ainda. Até pouco E tempo já eu vi tinha... também falar, hein? Oi? Até porque eu já ouvi falar, claro, e também eu já vi, até porque é um elemento de fé, né? Sim, sim. É um elemento de fé. Até pouco tempo atrás eu tinha ganhado uma sementinha, mas as crianças acharam e queriam brincar, então eu deixei. Mas ela é uma bolinha bem pequenininha. E a folha, né, da mostarda, ela é muito grande. Então, isso é um elemento que representa a nossa fé, mas eu quero trazer aqui nesse momento para vocês, representando os nossos pequenos começos. Então, o nosso começo, ele é como esse grão de mostarda, ele pode ser pequenininho, ele pode ser imperceptível, mas não significa que ele é sem valor. Porque são esses pequenos começos, quando regados de amor, de generosidade, de fé, de autocuidado, de intencionalidade, que vai trazer ali a possibilidade de expansão, de crescimento. E quando a gente avança e quer deletar a nossa história, aquilo perde a base. Pisa no chão aí onde você está. Veja se tem segurança. Te oferece segurança pisar com os 2 pés no chão firme, assim? E aí? Você fica o tempo todo lembrando o que tem, do que é feito? Você fica o tempo todo falando, nossa, é madeira, não, é concreto, é terra, mas é firme. A gente não fica o tempo todo falando, mas a gente precisa desse chão. Então, falar sobre
os nossos pequenos começos é sobre a gente reconhecer que a gente precisa sustentar o pequeno para poder alcançar o grande. Hoje de manhã eu dei mentoria e a gente estava falando sobre processos. Quantas vezes a gente quer cruzar o processo? A gente não quer passar pelo processo, a gente só quer sair do ponto A e chegar no ponto B, assim, num passe de mágica. E olha só, não existe. Não existe isso. Se você queria uma palavra mágica, um grande segredo para poder passar do ponto A ao B sem ter que atravessar seus processos, esquece, tá? Eu não acredito nisso. Não sei se algum grande guru te promete, mas eu não posso te prometer isso, porque todas as minhas conquistas passaram por processos. E exatamente o processo que nos constrói, que nos estabelece, que nos traz segurança. E vocês sabem que a gente precisa de segurança para correr riscos. Você só vai correr riscos se você tiver uma sustentação que te dê segurança. O risco não oferece segurança. Por isso a gente precisa dos primeiros começos muito bem estruturados, sedimentados, consolidados, elaborados. Como que chega essa palavra para você? Coloca aqui no chat, eu quero saber. Como que está chegando para você? Não ignore, não despreze o seu começo. Talvez você olhe e fale, será que isso realmente está servindo para alguma coisa? Será que isso vai me levar para algum lugar? Não despreze o teu começo, não despreze a tua sementinha de mostarda. Sim, sim, vai chegar o momento de frutificar, vai chegar o momento da expansão. Mas expandir sem ter sustentação e segurança pode levar a um tombo, a uma queda muito grande. Por isso que eu me preocupo com tudo que é muito radical. Porque tudo que é muito radical, se não tem uma segurança, às vezes a gente vê radical e julga que está rápido demais, mas ninguém sabe a profundidade da raiz daquela pessoa, né? Ninguém sabe as dores. Por isso a gente não pode julgar o processo do outro. Mas me preocupo pessoas que querem dar um salto sem estruturar, sabe? Hoje em dia a gente vê tanto na agricultura como alguns animais que eles acabam colocando anabolizantes, né? Que eles colocam ali produtinhos para acelerar o crescimento. E aí a gente vai comer peito de frango, é por hormônio, porque na verdade é franguinho recém-nascido que já está ali estufadinho para ser consumido. Não dá. Na vida isso não funciona. Então, para de querer buscar esse anabolizante, sabe? Que vai trazer um crescimento. Fundamenta. Fundamenta. Você está escrevendo a tua história. Não se esqueça disso. Eu me perguntava isso quando estava na CLT. Isso vai me levar para algum lugar? Até que descobri que esse período foi apenas um marco decisivo, que quero realmente seguir sendo psicóloga online. Gente, quando eu estava na CLT, eu passei por várias coisas. E eu aprendi muitas coisas. Tanto sobre relacionamento, sobre posicionamento, mas também aprendi muito processo que me guia aqui. Eu participei de muito treinamento de liderança, eu participei de muitos cursos, eu aprendi sistema, eu aprendi planilha, eu aprendi muita coisa na CLT que parecia que não serviria para nada, mas hoje eu vejo o quanto isso é importante. Porque ser psicóloga clínica não é só sentar e ouvir. Tem muito estudo por trás, tem muita planilha que a gente faz por trás. Ser uma empresa existe também uma parte burocrática. Então, tudo está te preparando. Fazendo muito sentido suas palavras, me vejo muito nelas. Então, a mensagem hoje era essa. Qual é o teu pequeno começo? Seja grata, cultive esse lugar. Se ainda não está elaborado, vale a pena o investimento. Vale a pena investir para que você possa trazer sentido, elaborar esse começo, elaborar esses primeiros passos. Porque são eles que vão sustentar os riscos que você vai correr e precisará correr para poder chegar no teu destino. Então, hoje eu só posso correr alguns riscos, porque eu sinto que eu tenho uma estrutura que me sustenta.
Entende? Não é sobre, eu tenho dinheiro para me sustentar. Não é isso, tá, gente? Eu tô falando de estrutura emocional, estrutura psíquica, sabe? Eu tenho pontos seguros que me sustentam. Não quer dizer que eu não sofro, não quer dizer que eu não tenho dias difíceis. Aliás, recente eu passei por dias difíceis, mas eu só atravessei esses dias difíceis de uma maneira muito rápida, que hoje, olhando para trás, eu falo, cara, foi rápido. Tem pessoas que ficam anos nesse processo. Foi bem rápido, porque tem aqui, ó, tem profundidade no meu alicerce. Então, o vento pode até balançar, mas eu consigo voltar à minha estrutura. Isso graças aos pequenos começos, onde ninguém me via, onde parecia que eu era invisível, mas eu estava construindo. Eu estava construindo com muita fé, mas estava sendo construído. Ó, poucas vezes eu penso em ir para a CLT, embora não queira, porque a clínica tá difícil. Então, vamos pensar também desse lado contrário, né? A Ana até comentou na live que eu fiz no Instagram, então já deixo aqui para vocês. Toda terça-feira agora, nesse mês, eu estou fazendo live no Instagram para a gente poder falar um pouco mais estratégico de psicologia, de clínica, de atuação. Então, deixo o convite para vocês. E sempre tem um contraponto, né? Então, ela está trazendo aqui. A clínica está tão difícil que eu já penso em ir para a CLT. E aí é importante você ouvir, né? Parar para se ouvir, porque a realidade de uma pessoa é completamente diferente da outra. As histórias, elas são únicas, as pessoas são únicas. E aí a gente precisa se ouvir para ter essa direção. Tá difícil porque tá te forjando, porque tem coisas ali que você precisa se atentar, porque é hora de atravessar isso. Ou será que é um momento, um convite para você experimentar algo novo? Experimentar uma outra forma? Eu não tenho essa resposta para te dizer se você deve permanecer ou transicionar, mas você vai precisar desse recolhimento para ouvir a direção, né? No trabalho de criança interior, a gente vê também que a gente precisa ter algo maior onde a gente possa apoiar para a nossa criança ter essa segurança também. Para mim, é a minha fé. Para você, o que é algo maior onde você apoia para você poder ouvir, para você sentir, para você poder se questionar, para você ir além, né, daquilo que é visível aos olhos, porque isso também estimula a espiritualidade, é uma parte das nossas bases de sustentação, que vai estimular muito a nossa ousadia, os nossos próximos passos. Então, importante nesse momento a gente ouvir, a gente silenciar, a gente ouvir, a gente sentir. Não dá para a gente tomar decisões precipitadas. Tem coisas que são muito relevantes, que têm um impacto muito marcante, mas a gente precisa entender. Porque nesse processo chegou um momento que eu só queria sair atropelando. Eu já falei isso para vocês em outra live aqui. Eu só queria sair atropelando para tentativa e erro, e não dá. Não dá. A gente precisa estar inteira para servir o outro. Então vai ter momentos que eu preciso cuidar aqui para depois transbordar. A semente, ela precisa primeiro afundar, primeiro romper, criar raiz, para depois brotar, para depois frutificar. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Deixa aqui no chat uma palavra para eu saber como que chega. Deixa aqui nos comentários uma palavra do que representa tudo isso para você, o ponto que mais te marcou. E vou fechar aqui para você que vai assistir essa gravação no YouTube. Então, se você ainda não me acompanha nesse canal, eu vou te convidar a se inscrever. Toda semana tem vídeo novo. Curtir esse vídeo, porque dessa forma o YouTube entrega e permite que outras pessoas vão conhecendo, né, a minha mensagem, essa mensagem que eu compartilho com vocês. E compartilha o vídeo. Compartilha, você conhece alguém, eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por processos e que essa mensagem vai vir. Vai vir assim como uma água fresquinha quando você está no tempo seco, no deserto. Então, compartilha esse vídeo, tá bom? Um grande beijo, até mais.